Debate Africano. 5 vozes, 5 países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África. Muito bem. Falar em Moçambique. Nós temos hoje connosco, como eu disse, o Dr. Tiago Mendonça, que vai hoje, sexta-feira, estamos a gravar à sexta, quando estiver aí para o ar, se calhar já vai a caminho de Maputo, dia 9 e 10, um acontecimento muito relevante, eu não sei, uma primeira conferência económica do mercado da CPLP, que sob o título Um Novo Mercado Económico CPLP. Dia 9 e 10 em Maputo. Nós temos aqui o programa. Isto é o resultado de um conjunto de grupos de trabalho que foram criados, sustentados fundamentalmente por grandes entidades e grandes especialistas do direito e da advocacia em Portugal, e que pretendem elaborar uma estratégia e um conjunto, para além de uma estratégia, um conjunto de propostas objetivas e concretas do ponto de vista da criação do tribunal arbitral, do ponto de vista de algumas áreas temáticas, o problema da circulação de empresários, etc. Este desafio, Dr. Tiago Mendonça, um novo mercado económico CPLP, isto indicia que há um velho mercado económico, ou que este atual contexto das relações económicas não serve para o futuro da CPLP? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. É com muito gosto que a Confederação Empresarial da CPLP, que eu represento aqui, vem a este programa. Muitos parabéns ao programa e a todos. É uma referência para, quer a RDP, quer este programa, uma referência para o mundo da CPLP, neste caso mais centrado em África. Bom, em relação às perguntas, deixe-me só, primeiro, uma pequena retificação. É verdade que nós vamos fazer esta conferência está a ser preparada há muito tempo. O que é que nós queremos? Nós, Confederação Empresarial da CPLP, o que é que representamos? Representamos as empresas dentro da CPLP. A Confederação Empresarial foi criada em primeira mão com um desígnio da Cimeira dos Chefes de Estado da CPLP, que acharam que era importante haver uma confederação, uma associação, algo que representasse as empresas, pudesse dar um aporte económico à CPLP. Foi criada, tem uma história longa, mas hoje chama-se Confederação Empresarial da CPLP, tem 9 vice-presidências, cada uma das 9 vice-presidências é uma associação em cada país. Em Angola é a Associação Industrial de Angola, no Brasil é a CACB. Que gera uma representação de todos os Estados-membros, no fundo. Exatamente. E, sendo, por exemplo, a CACB representa 1,5 milhões de empresas, aqui é a AIP, em Moçambique é a CTA. Portanto, temos cada uma das maiores associações, normalmente, ou o que for, está representada, é uma vice-presidência da Confederação Empresarial da CPLP. O que é que a Confederação Empresarial da CPLP quer, ou o que é que as empresas querem da CPLP? Que haja um mercado onde haja melhor circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. Isto quer dizer, entre o novo e o velho e o novo, não é muito relevante. De facto, a circulação de pessoas, bens, capitais e serviços dentro deste espaço não é fantástica. E nós temos 2 maneiras de fazer isto. Uma das maneiras é queixar-nos e dizer que não é feito. Que não nos deixam fazer. Não, ou que não fazem, que é pior ainda, que não fazem. A segunda solução é aquela onde nós estamos, que é, vamos nós ajudar os governos a fazer o trabalho e fazer o trabalho de casa, e vamos apresentar o trabalho para que os governos possam tomar decisões. E quando disse dos advogados, é verdade, e aqui é que é a minha retificação, não é um conjunto de advogados portugueses. Também tem brasileiros. Tem brasileiros e nós temos sempre 42 sociedades de advogados. Nós em Moçambique, por exemplo, que é o país receptor, temos a JLA, Tomás Timbane, Bipac Hipopato, Henrique Rocha Associados, Guilherme Dadiel, Pimenta. Aqui temos a Miranda, a PLMJ, a Abreu, a Emil Moraes Leitão, a SR Rebelo de Sousa e a Vieira de Almeida. Temos no Brasil a Pinheiro Neto e temos muito mais. Isto é preciso para fazer um trabalho. Se nós queremos que isto melhore, e nós estamos a propor em Maputo, no dia 9 e 10 de maio, vamos propor aos governos 4 acordos que já estão realizados, 4 acordos multilaterais que gostávamos que os governos viessem a discutir na Cimeira de Chefes de Estado, em julho.
E estes 4 acordos são 2 de facilitação de investimento, que são uma convenção de dupla tributação e uma convenção de proteção de investimentos, que está feita, e vamos propor aos governos para aprovarem, com certeza, se estiverem de acordo, ou fazerem as alterações que acharem necessárias. Outra, uma proposta para a constituição de empresas de capital estrangeiro dentro da CPLP. Nós gostávamos que isso fosse mais parecido e que esta coisa de empresas de capital da CPLP seja parecida ou idêntica a fazer empresas de capital nacional. Não faz sentido que assim não seja. E outra coisa que é um acordo previsto de negócios. É fundamental que para esta coisa das empresas funcionarem, das economias funcionarem, é preciso que haja circulação dos empresários. E isto não é muito compatível em algumas situações. Hoje está muito melhor e entre alguns países, como sabemos, até já foram abolidos os vistos, mas nós estamos a fazer um acordo multilateral, nos que não é aplicável, mas um acordo multilateral para fazer vistos de negócios. E não menos importante, vamos fazer uma coisa que é, muitos dos nossos países resolvem conflitos, eu digo isto com pena, nos tribunais internacionais, nas arbitragens, isto é. Como sabem, as empresas hoje não querem resolver conflitos com os tribunais comuns, querem recorrer a câmaras de arbitragem, e é normal e é natural, e a centros de arbitragem, mas muitas das vezes os nossos países da CPLP resolvem conflitos em Londres ou em Paris, no ICC. Não tenho nada contra isso, mas sendo nós 275 milhões de pessoas e temos uma língua riquíssima, para que é que precisamos fazer isto em francês ou em inglês? Não vejo justificação nenhuma. E o que é que a Confederação vai fazer? Vai no dia 9 e 10 de maio constituir o Tribunal de Arbitragem da CPLP, que depois poderá ser protocolizado acordos com centros de arbitragem existentes dentro de cada um dos países, porque não queremos ocupar de forma nenhuma o espaço... As jurisdições próprias. Não queremos ocupar o espaço onde temos no negócio das centros de arbitragem. Vamos protocolizar com eles, mas vamos ter um edifício jurídico que é este edifício do Tribunal de Arbitragem. Outra coisa muito importante, se me permite, que é, nós vamos assinar na conferência, e hoje os 9 países, através das 9 associações, vão assinar uma coisa muito importante, que é o Manual de Ética e Compliance. O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que as empresas, se houver mais ética e compliance nos negócios, há mais competitividade, há mais oportunidade de negócio e há mais clareza. E há mais desenvolvimento para os países. E, portanto, somos nós, empresas, que vamos tomar essa liderança. Isto é independente, só depende de nós. E o que é que vai acontecer? Nós vamos, as 9 associações irão, se estiverem de acordo, assinar este Manual de Ética e Compliance e depois divulgar para os seus associados, para que depois possam ir fazendo, protocolizando com várias empresas e as empresas aderirem a este propósito. Depois teremos uma espécie de um contador em cada um dos países e que depois será agregado na Confederação Empresarial da CPLP. Muito bem. Eu, em relação a isso, eu acho essa ideia da criação do Tribunal de Arbitragem e a questão do Manual de Ética e de Compliance, 2 instrumentos essencialíssimos. O que referenciou também está relativamente facilitada. Nós vemos que na ordem jurídica interna dos vários países, nas políticas de investimento e de atração de investimento estrangeiro, começa a haver alguma abertura. No caso de Angola, alterações à lei do investimento, enfim. E mesmo em relação à questão da circulação, vem ao encontro de uma pretensão política fundamental da CPLP, que é, aliás, proposta por Portugal e por Cabo Verde, para a maior abertura na livre circulação no espaço. Mas o problema, às vezes, eu não sei se querem levantar alguma matéria, mas a questão é que grande parte destes países, os países da CPLP têm contextos distintos e estão integrados em espaços geopolíticos e até muito distintos e com obrigações que os vinculam a outros níveis. Acha possível compatibilizar regras que estão os países vinculados com um outro conjunto de regras? Porque isto, no fundo, é uma mudança quase cultural no modo de agir na economia no espaço CPLP, não é? Diz que vocês vão propor, não é? É assim, é verdade que cada um dos países, mas isso é uma riqueza, cada um dos países está dentro do seu mercado económico. Mas isto permite-nos olhar disto outra oportunidade, que é, nós somos 275 milhões de pessoas, falantes português, nos países da CPLP, seremos em 2000, e só para ter uma ideia, hoje o Brasil representa 75% das pessoas, em 2015, em 2050, 61%,
e em 2100, isto dados da ONU, 41%, em que Angola e Moçambique terão a maioria, face ao crescimento expectável destes países. É verdade que estamos cada um em seu mercado, mas isto é bom, é uma oportunidade de nós podermos chegar às nossas empresas. Se houver mais união, ou se houver melhor circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, se houver, nós podemos chegar a um mercado maior. O que é que nós queremos? Se é possível, por isso é que nós desenvolvemos tanto gente de vários os países para se poder produzir acordos que estejam... Em que todos se revejam. E mais do que isso, do que todos se revejam, acordos em que não vão contra as regras em cada um dos países. Do ponto de vista técnico, bom. E agora levantou aqui uma questão muito, muito importante, que é o investimento. Nós precisamos em África, nós precisamos muito de investimento direto estrangeiro. E nós em África temos apenas 4,5% do investimento direto estrangeiro mundial. Ora, isto é um problema. E nós precisamos estes países da CPLP podem ajudar a isto. Se nós conseguimos criar esta autoestrada dentro de circulação de bens, capitais e serviços, em pequenos passos, isto não é para se fazer à pressa, é para se ir fazendo, mas fazendo. Mas com rumo. Mas com rumo, exatamente. E nós queremos, a decisão não é nossa, é política, mas nós, empresas, o que é que acreditamos? Que assim há mais desenvolvimento. E por isso fizemos este trabalho. E acreditamos que com isto podemos, este anátema que cai sobre grande parte dos nossos países africanos, que conseguem atrair apenas pouco investimento, pensamos que com estas mudanças, estas serão positivas. E disse muito bem, as agendas dos países, todos os países, lhes interessa isto. O que é preciso, às vezes, nós somos como se fôssemos 9 irmãos. E às vezes temos o irmão mais novo e o irmão mais velho, e às vezes vivemos isto 2 a 2. Não, nós temos que ver, e nós, Confederação, temos esta vantagem. Nós estamos a olhar para 9 países. E temos que resolver estas situações em 9 países. Depois não quer dizer que o António e o Manel, ou o Francisco ou o João... não tenho as suas pequenas picardias. As pequenas, mas são pequeninas. As pequenas picardias. Vamos lá ver, sobre o investimento, sobre o setor privado. O setor privado africano, ele próprio, dentro das economias de cada país, investe muito pouco. Abebe Selassie, aquele senhor da Troika, que fez até agora há pouco tempo uma declaração, depois falarei disso em pormenor, sobre o facto do Fundo Monetário Internacional ir a Angola. Ele me frisa, depois falando da África, que o setor privado tem investido muito menos que qualquer outra região. Bom, e hoje parece ser um setor-chave realmente. Agora, o que eu vejo nesta vossa iniciativa é o seguinte, há uma maior maturidade da parte dos setores económicos de cada país, sobretudo dos PALOP. Essa maturidade manifesta-se não só pelo facto de se associarem dentro de cada por ramo e por setor, como também terem melhorado as suas performances. Qual é? E, portanto, estarem atentos aos problemas fundamentais de investimento para, por exemplo, diversificação do país. Agora, há um problema que, pelo menos em Angola, é evidente, não sei se em Moçambique ou noutros países, que é a não autonomização do empresariado em relação ao poder político. Até à data, digamos, alvarás, benesses, fornecimento de créditos bancários, passavam muito pelo cartão partidário. Do partidário, claro, do partido no poder. E parece-me ser fundamental que realmente cada setor, o setor académico, o setor económico, o setor cultural, saibam autonomizar, só assim é que há democratização. Agora, aí a questão que levantou o Jorge Gonçalves, a mim parece-me que é um grande obstáculo que vocês têm de vencer. Porquê? Que é, cada país tem realmente os seus compromissos internacionais. No caso de Angola tem concretamente a China. Ela está procurando diversificar, mas está. E o Moçambique, o Guiné, o Cabo Verde terão também as suas, o São Tomé e Príncipe, né? Terão as suas amarras. E até à data é o poder político que tem decidido se a CNSP vai mais à frente ou mais atrás.
E a questão que eu ponho é o seguinte, tem esperança, a agenda é magnífica, não há dúvida nenhuma que é, mas tem esperanças de que toda ou uma substancial parte dessa agenda possa ser concretizada ou ser assumida pelo poder político? É uma questão interessante, que é aquela velha ideia de que poderemos estar a criar um corpo forte, pesado, bom, bem nutrido, numa estrutura muito débil, porque os problemas da CPLP, houve um tempo em que se dizia que a CPLP não tinha músculo económico, que era um projeto eminentemente político. Agora, o que me parece, mas é a minha opinião, também, seguindo o Adolfo, é que há bom músculo económico, há iniciativa económica, mas há algumas debilidades na estrutura política da CPLP. Eu não sei se quero falar sobre isso. Bom, eu estou aqui em nome das empresas. E em nome das empresas não falo de política. Apenas falo que esta é uma agenda do desenvolvimento. Nós, empresas, acreditamos que se houver mais competitividade, se houver mais abertura, se nós estivermos mais unidos dentro da CPLP, dos nossos países e empresas, isto melhora o desenvolvimento de qualquer um dos nossos países. E eu acho que hoje, e olhando historicamente, eu que vivo em Moçambique e que tenho empresas em outros sítios... Conhece Angola? Conheço, sim. Conheço bem Angola. Tenho uma empresa em Angola também. E conheço Angola também. Eu acho que Angola, particularmente, está num processo interessantíssimo hoje, sim. não é? Tá. E vamos ter uma comitiva impressionante de Angola nesta conferência. Vamos ter cerca de 50 pessoas, entre membros do governo, da administração e empresários de Angola. Vai estar, por exemplo, num dos painéis que não falei, no painel de captação, dinamização de investimento e estruturação de capitais dentro da CPLP. Vai estar Fernando Teles, presidente do BIC, vai estar 3 presidentes de bancos de Moçambique, vai estar o Dr. António Ramalho, presidente do Novo Banco. Aí vamos discutir estes temas. Por exemplo, vai estar num painel de empresários, para além do engenheiro António Mota, da Mota em Gil, o Dr. António Pargana, da CISA Trading do Brasil, o Jacobo Osman, de Maputo, vai estar o António Mosquito, de Angola, onde vai também empresários histórias de vida. E o Presidente da Associação Industrial também, não é? Sim, também vai estar, sim, com certeza, como vão estar também o Presidente da Associação Industrial de Angola e bem como várias pessoas. Portanto, vai ser a delegação, até eu acho mais forte, a delegação de Angola. Porquê? Porque todos estes países, a política acho interessante, mas isto é uma necessidade dos países e somos nós, empresas, que estamos a dizer que gostávamos que isto acontecesse. Esta é que é a novidade aqui. Não, gostavam que acontecesse. É uma lógica de interpelação. Não, está certo, gostar que acontecesse, mas quando eu falo de política é porque a medida se concretiza quando realmente o poder político tem consciência, a mesma consciência que vocês, por exemplo, têm, que para impulsionar o desenvolvimento há que favorecer o investimento privado, sobretudo nacional, etc, etc. Bom, mas muitas vezes não se tem quando o poder político não tem isso, não tem essa visão e tem outras amarras. Eu não estou a pedir que o senhor fale de política, eu estou só a dizer que estou a perguntar se estes obstáculos também estão na vossa mente, porque vai haver... Nós vamos ter que fazer fizemos já o trabalho de casa e pela primeira vez isto não é uma questão de nós trazemos propostas concretas. Pois coisas vão interpelar o poder político. Vamos dizer, são coisas que podem ser assinadas amanhã se os poder político quiserem. Se não quiserem alterar, com certeza, não vamos impor, não é essa a nossa missão. Nem podem. Não podemos, exatamente. A nossa missão é sugerir e vamos fazer sugestões. Portanto, vamos pôr em cima da mesa. E nós acreditamos. Se a pergunta é assim, a mim, Tiago Mendonça, se eu acredito que esta é a agenda dos países. Eu creio que neste momento há muito melhores condições do que havia aqui há uns anos atrás. Exatamente. O Eduardo queria dizer... Não, gostaria de colocar algumas questões. Uma delas é o seguinte. A África o paradigma do desenvolvimento das economias africanas está em alteração, em profunda alteração. E essa alteração é a seguinte. A África está a deixar, pouco e pouco, de ser um mero exportador de matérias-primas para subir na escala de valor dessas mesmas matérias-primas, transformando-as nos próprios países. Isto é um campo de oportunidades enorme para as empresas dentro da CPLP, nos nossos países. Eu julgo, portanto, que se junta aqui a necessidade dos países, com a vontade e o interesse das empresas. Portanto, é um casamento, digamos, quase perfeito.
Esta é uma das visões que eu julgo que é extremamente importante. Um outro aspecto que já está feito, é o trabalho de casa e muito bem feito, que é o caso do Manual de Ética e Compliance. Isto é extraordinário, porque, de facto, a forma como muitas vezes são feitos os negócios, não é, em África, enfim, é muito criticável, porque fala-se muito da corrupção nos países africanos, mas para ver corruptos é preciso haver o corruptor. Portanto, isto ajuda bastante na moralização dos negócios. Não é? O outro é o Tribunal Arbitral, de facto. Eu acho que isto é uma pedra fundacional. Né? E o caso da Guiné, a Guiné tem muito mais experiência no processo das jurisdições internacionais em conflito de interesses. E São Tomé também, São Tomé e Príncipe. Incluindo Angola também. Portanto, eu penso, sinceramente, eu segui com muita atenção a explanação que o Sr. Doutor acaba de nos dar. Eu acho que isso tem pernas para andar. E não estou a ver que alguém se atreva os governos a inviabilizar um processo a inviabilizar isto. Bem. Sinceramente, quer dizer, é de acolher de braços abertos. Incorporar como seus. A Sheila está longe, mas perto, não é? Longe, mas estou muito atento ao que eu sei que normalmente as questões da economia, a Sheila gosta de lhe dar uma componente mais sociológica. Eu vou ser sincera. Claro que a economia é importantíssima. Eu sou investigadora. Eu lido todos os dias com as questões das economias e dos financiamentos e falta de financiamento e portanto, por mais que eu tente ultrapassar essa reflexão, eu não posso. Mas eu gostava, Dr. Tiago Mendonça, primeiro agradecer a sua presença e perguntar-lhe a si, no âmbito dos convidados, porque eu estive a ver o programa prévio, e é um programa extenso, há ali um momento sobre histórias de vidas e partilhas de experiências, mas também queria, esta é a primeira pergunta, é o porquê desta necessidade de trazer esta partilha, e segundo, qual é a formação das pessoas que vão estar neste evento, neste encontro, não só ao nível da economia, de certeza, certamente, mas há alguma formação ao nível das ciências humanas, das ciências sociais? A CPLP está preocupada em trazer cientistas sociais, pensadores para estes eventos, para se pensar a economia ao nível não apenas do crescimento económico, não apenas do empreendedorismo, não apenas da partilha e das parcerias, mas também no sentido de uma cidadania dentro da CPLP? Bom, é a sua dimensão da sociologia, não é? Não é só da sociologia. Sim, mas é a economia ao serviço da política e dos cidadãos, não é? É o que quero dizer. Sim. Muito bem. Eu não sei se fui claro e se quer que eu reformule as minhas questões. Não. Eu percebi muito bem, muito obrigado pelas suas questões. São ótimas, é assim, a economia são as pessoas. Não é? E nós o que é que estamos a olhar? Mas às vezes a economia magoa as pessoas. Não, a economia são as pessoas. A economia é o resultado daquilo que são as pessoas. O mau uso da economia. Sim, a economia é que pode magoar, não é? A economia é a ciência que estuda as pessoas, se quiser, não. E só há desenvolvimento se houver mais felicidade, se as pessoas estiverem bem. Isto só há desenvolvimento. O desenvolvimento económico é o desenvolvimento das pessoas. E como eu acho que a doutora Sheila fez a Sheila, eu também eu não sou doutor, sou engenheiro, mas chamem-me Tiago. Mas eu acho que a Sheila fez a pergunta e deu a resposta, que é a pergunta é: estão preocupados com a economia? E quando falou no painel que trazemos aqui, onde vai estar o António Mosquito, o António Mota, o António Pargana e o Yacoub Osman, é partilha de experiências, histórias de vida. Porquê? É um painel mais intimista. Um painel em que trazemos empresários, alguns que e grande parte deles até já de família, já estavam envolvidos nisto, cada um em sua geografia, e vêm partilhar connosco, não vender a sua empresa, que não é este o objetivo desta conferência, mas partilhar connosco o seu exemplo. Como fizeram, qual é o seu percurso. Isto são histórias humanas e que são exemplos, e nós temos que nos habituar aqui dentro deste espaço, e às vezes, em alguns países, esquecemos disso, ter exemplos, não é? Uhum. E estas pessoas são exemplos e são histórias de vida. E para esta conferência vêm pessoas de várias formações.
Claro que nós estamos muito focados no desenvolvimento e estamos muito focados no desenvolvimento da economia e nós queremos muito que haja, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, o PIB per capita da CPLP é mais baixo que o PIB mundial. Isto quer dizer o quê? Que estamos mal? É uma maneira de olhar para isto. Ou então é uma oportunidade de mudança. E nós queremos olhar para isto como uma oportunidade de mudança. Porque isto, melhorando o PIB per capita, melhoramos o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, se for ver, por exemplo, o relatório da PNUD, onde estão os nossos países que não estão bem. Sim. Os países da CPLP não estão bem. E isso, com o melhoramento da economia, com a mais competitividade, tudo isso melhora com estas propostas. E deixe-me agora dizer aqui uma coisa. Grande parte destes países têm importantes núcleos de oil and gas. Até digo mais, nos últimos anos, os maiores descobertas de oil and gas, o primeiro é o Brasil, o segundo é Angola, o segundo é Moçambique e o 10º é Angola. Portanto, temos 3 países dentro do espaço. 3 países dentro dos 10 melhores. Quantas empresas temos nós, fornecedoras diretas do setor da oil and gas mundial? 0. Porquê? Porque nós, e agora digo uma coisa que não representa a CPLP, a Confederação Empresarial, mas representa-me a mim como uma visão que eu acho que devemos olhar para o futuro, que é, cada um de nós, eu conheço bem, aqui perguntou-me se eu conhecia Angola, conheço Angola muito bem, eu trabalhei até fiz uns projetos no Soio, em Angola. E no gás, aí. No gás, exatamente. E no gás, o Soio, e vi com alguma tristeza o que é que acontece em projetos dessa natureza, em que a incorporação nacional é muito baixa. Muito, muito baixa. E porquê é que a incorporação nacional é muito baixa? Por outra coisa que também disse, que é, os países, como têm relativamente pouco desenvolvimento, têm muito pouco para oferecer. E o que é que eu acho que nós devíamos fazer, nós, países da CPLP? Era unirem-se as empresas. Isto agora que estou a dizer é a minha opinião, não é a opinião da Confederação, não posso agarrar a Confederação a esta opinião, que é, eu acho que nós devíamos olhar para isto e devíamos pensar algumas vezes que o conteúdo nacional fosse conteúdo da CPLP. Isto é, porque eu, em vez de ter para oferecer apenas pequenas coisas nos países menos desenvolvidos, junto-me a outros países da CPLP e depois posso oferecer em Angola, em Moçambique, no Brasil, na Guiné-Bissau, exatamente, e depois estes consórcios de empresas da CPLP depois podem ir vender também para o Quénia, para a Tanzânia, para o Dubai. Mas a prática anterior tem sido exatamente o contrário disso. Claro, mas porquê? Preconceitos, muitas vezes. Preconceitos até de natureza ideológica e histórica. Eu não sei, eu vejo... hipernacionalismo traduzido na economia. Eu não sei, eu vejo é que os nossos países da CPLP perdem com isto. E vejo que a língua portuguesa perde com isto e vejo que ganham empresas naturais de outras línguas, nomeadamente da língua inglesa. Eu não tenho nada contra, antes pelo contrário, a economia faz com todos. Agora, eu gostava que nós, na nossa língua, participássemos mais nestas matérias e se os projetos de oil and gas que se fazem em grande parte destes países, que se têm pouca incorporação nacional e têm muito pouca incorporação CPLP, a pergunta é, se tivessem mais incorporação CPLP, não será que a incorporação nacional em cada um deles era a percentagem muito maior? Eu acredito ia crescendo, não é? Ia crescendo. Exatamente. Isso criava uma própria marca CPLP. Exatamente, a marca domínios. CPLP e ali disse os compromissos internacionais. Eu acho que esta coisa da economia há espaço para todos, não é? Se nós formos desenvolver, isto é como o amor. O amor, quando a gente arranja um amigo novo, não fica a gostar menos do amigo velho, não é? Mas se nós ajudarmos a crescer as economias, vai começar a haver mais espaço para os países da CPLP. Isto depende de nós. E eu estou de acordo com o Eduardo. Eu acho que isto é uma agenda forte e é uma coisa win-win. Todos ganhamos. Ganhamos nós, empresas, e se nós, empresas, ganhamos, os povos ganham, os governos ganham, todos ganham. Acho que isto é Muito bem. Dia 9 e 10, portanto, de maio, em Maputo, esta primeira Conferência Económica do Mercado CPLP. Nesta parte final, voltar ao Dr. Tiago Mendonça só para o seguinte. Nos detalhes do vosso menu da organização, estabelecem com muita precisão e método uma espécie de programa a 3 anos
e a constituição, a necessidade de constituir grupos de trabalho que reflitam e produzam soluções para um conjunto de matérias. Nós já falamos aqui em muitas delas e que vão ser discutidas agora na Conferência de Maputo, da mobilidade, as questões relativas à dinamização do investimento, a circulação de capitais, etc, etc. Mas há 3 domínios em que, embora identificados, a CPLP, a Confederação Empresarial, ainda não procedeu a grandes avanços, nomeadamente constituindo grupos de trabalho de análise sobre essa matéria, de produção de as ligações aéreas e marítimas, a questão da valorização, aquilo que eu há pouco chamei a marca CPLP, da valorização dos produtos, ainda não há grupo de trabalho sobre essa matéria. E, curiosamente, permita-me esta expressão, curiosamente, o setor bancário, que normalmente é o setor que o mais fácil... mais complexo. Mais complexo. Mas mais avant-garde no processo de externalização. Porquê? Porquê isto? E se há alguma estratégia que vá complementar isto no próximo futuro? Obrigado, são ótimas perguntas. Relativamente começamos o debate por aqui. À parte dos... Começamos o debate logo por aqui. Relativamente ao setor bancário, na conferência vamos ter um painel que se designa Dinamização de Investimento e Circulação de Capitais dentro da CPLP, e onde estão 5 presidentes de bancos dos vários... Sim, e neste painel está a ser trabalhado, já os conteúdos para este painel estão a ser trabalhados durante esta... E há um grupo de trabalho que está a trabalhar isso, muito embora não seja aqui dos nossos papéis. E o que é que acontece aqui? Aqui ainda andamos à procura, não é? Há coisas que são mais fáceis e nós precisamos realmente de circular melhor os capitais e dinamizar o investimento. E vamos neste painel discutir este tema, até para que isto sejam pistas para a próxima conferência. Nós não estamos a fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Nós identificámos umas com prioridades. Este vai ter um dos painéis. Falou bem ligações aéreas e marítimas, isso é uma coisa que tem que ser debatida. Ainda por cima, num contexto de uma comunidade que tem países insulares, países continentais. É difícil, enfim, mas isto, as ligações aéreas e marítimas surgem como após a economia se pôr a funcionar. Uma resposta, exatamente. E se nós queremos pôr as ligações aéreas e marítimas e impor sem a economia funcionar, o que é que vai haver? Não vai haver tráfego e vão desaparecer. Portanto, não priorizamos isso já. Isso é uma consequência daquilo que for construído dentro destes países. Muito bem. Isso é fundamental. A marca CPLP, sim, é isso que estamos a construir, não é? A marca CPLP, em vez de isto, constrói-se com estes atos. Se começássemos pela marca, era uma coisa mais etérea, se calhar. E a marca estamos a construí-la assim. Pouco sustentável. Agora estamos a tentar construir a pequeno espaço esta nova realidade. E a marca vai surgir como consequência disso. Não pusemos o marketing em frente das ações. Mas isso é porque somos empresários e estamos habituados a vender, porque vender só uma coisa que não temos é pouco. E uma das questões, só para terminar, seguramente que antes de avançarem para isto também estudaram um pouco e avaliaram um pouco a própria sensibilidade, não apenas do setor empresarial, mas também da disponibilidade dos setores sociais e políticos para a receptividade a uma interpelação deste tipo, que isto é de facto interpelar os poderes. Estão à espera de alguma de presenças significativas do ponto de vista político e institucional? Sim, do ponto de vista político vamos ter, estão convidados os ministros do Comércio, e vai haver um último painel dos ministros do Comércio, não sabemos exatamente quais vão estar, mas esperemos que ter um bom quórum. E em relação às questões, nós acreditamos que as perguntas são boas e as propostas são boas. E como disse aqui o meu colega de painel, isto é o win-win. Nós acreditamos que os políticos vão responder bem, e até com todos os que falámos, nos vários países, as respostas são positivas, não é? Porque isto é bom para a economia, bom para todos. E deixe-me só, antes de terminar, uma coisa que gostava muito que quem nos está a ouvir venha, porque esta construção deste mercado em pequenos espaços
Mas não vamos construir um mercado económico tipo União Europeia ou Mercosul, ou onde cada um dos países vai estar integrado. Não é isso que queremos. É um mercado onde haja melhor circulação em pequenos espaços, pessoas... É um mercado mesmo. É um mercado mesmo. Mas onde haja... No sentido quase literal. Exatamente. E onde os empresários possam circular, os produtos, os bens, serviços e capitais. E o que estou a pedir é, venham. Para já, Moçambique é um país lindíssimo. E venham ter uma oportunidade de visitar um país fantástico que é Moçambique. E depois, se querem as pessoas que acham, os empresários, ou as pessoas que acham que isto é importante, têm que vir. E as próximas conferências serão noutros países. Serão noutros países, mas venham já a esta, porque isto será feito em nome de todos. A Confederação Empresarial não é mais do que a representação de todos os empresários dos 9 países. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Tiago Mendonça, por ter estado connosco no debate. Agradecemos muito. Saudades. Debate Africano. 5 vozes, 5 países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.